Lucas capítulo 15. E hoje nós vamos fazer uma leitura um pouquinho maior do que a gente sempre faz. Nós vamos ler o capítulo todo do Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 15. É certamente uma das passagens mais famosas da Bíblia e tem algumas lições importantes para nós aprendermos nessa noite. Os irmãos acharam? Amém? Lucas capítulo 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou para a vida, estava perdido e foi achado. Amém? Que ele está sentado. Essa é algumas histórias bem conhecidas
de Jesus. E é muito salutar nós entendermos um pouco mais desse texto, olhando para o seu contexto. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E deve ser hoje olhada por nós, interpretada por nós, com muito cuidado. Não separando partes isoladas para fazermos doutrinas e acharmos verdades em pequenos textos. Sempre precisamos olhar o contexto. E para que nós venhamos entender essa passagem, nós precisamos ver o contexto que Jesus estava falando, contando essas histórias. Se você olhar lá no começo do capítulo, onde nós lemos, você vai ver que Jesus estava com publicanos e pecadores, e ali estavam também os fariseus. Os publicanos e pecadores eram quem? Eram os pecadores, beberrões, prostitutas, adúlteros. Todas essas pessoas que viviam mergulhadas no pecado estavam lá. Estes ouviam Jesus. Os fariseus estavam lá, mas não ouvindo, criticando e murmurando, dizendo: esse está aí comendo com essa ralé, com os pecadores e com esses publicanos, traidores da nação, porque os publicanos pegavam o dinheiro do povo judeu e entregavam aos romanos, eram os cobradores de impostos. Naquela situação ali, os fariseus estavam ali indignados com a cena e murmuravam contra Jesus, e dá de entender que eles não apenas pensavam, mas eles falavam, tanto que o evangelista registrou, ou seja, eles também estavam ali tentando espalhar a ideia que esse Jesus aí é um camarada que não merece crédito, porque ele está andando com um tipo de gente que não presta. Os fariseus, eles literalmente odiavam esses pecadores, né? Ou seja, que praticavam o pecado mais notável, e odiavam os publicanos. Eram rigorosos seguidores da lei. Eu já falei uma vez aqui, o desejo deles não era que esses pecadores publicanos fossem salvos, mas que fossem mortos. Tanto que é comum na época, e a gente vê isso até no contexto onde Jesus estava executando seu ministério, um pecador aparecia, eles pegavam em pedras para apedrejar, como foi o caso da mulher adulta, porque eles tinham a concepção que quando o povo judeu, o povo escolhido de Deus, eliminasse os pecadores e aqueles que quebrassem a lei, por isso a rigorosidade do sábado, quando eles conseguissem eliminar essa raça que não cumpre a lei, Deus enviaria o Messias para tirá-los da mão dos romanos. Eles tinham a expectativa, então qualquer coisa que eles detectassem que era pecado, eles então iam contra, né, e tentavam até matar aquelas pessoas. Só que, a gente sabe, eles já estavam extrapolando, estavam fugindo até dos ensinamentos da lei de Moisés. Criaram muitas leis, principalmente em cima do sábado. No sábado, uma mulher, segundo algumas traduções, né, que os mestres fariseus faziam, a mulher não podia nem olhar-se no espelho para ver se tinha um cabelo branco, porque se ela tirasse, estaria assim, quebrando o sábado. E outras coisas absurdas, que eles estavam colocando como lei. E quem não cumprisse, entrava então nessa categoria de pecadores. E Jesus estava lá com esses, conversando com esses e mais conversando. Como eu falei ontem, estava comendo com eles. Comer com o pecador é você se colocar no mesmo nível deles, porque na cultura oriental daquela época, comer com uma pessoa é você ali compartilhar, estar aberto com amizade com aquela pessoa. Essa é a situação então que Jesus conta 3 histórias. E nós vamos então olhar para essas histórias no meio da crítica que Jesus começa a receber dos fariseus. A primeira, bastante famosa, parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, era um pastor. Quando ele notou que uma ovelha estava faltando, ele deixa os 99 e vai então à procura dessa ovelha perdida. Nós precisamos entender que ovelha é um animal totalmente dependente. E a pastagem verde, a pastagem boa, nunca ficava junto ao aprisco. Sempre se
distanciava de 1 a 3, 5 quilômetros até, e todos os dias o pastor pegava o seu rebanho, levava até as pastagens e trazia de volta. Nesse contexto, então, ele olha, sente falta de uma ovelha e manda, e deixa as outras e vai buscar então essa ovelha perdida. O pastor, ele sempre tinha alguém auxiliando, geralmente era um adolescente aprendiz. Então as 99, alguns falam, poxa, deixou as 99 no campo e foi à procura da ovelha perdida. Geralmente o pastor tinha o seu aprendiz, porque a ovelha é totalmente dependente do pastor. Em caso de uma troca muito abrupta de pastor, as ovelhas podem entrar em depressão e morrer. Então sempre tinha um garoto auxiliando, ou esse pastor se juntava a outro grupo de pastor e assim se ajudava. Aquele pastor, então, ele sai à procura da ovelha perdida, coloca-se em risco, porque naquela época não tinha esse curso de tecnologia, de luz que nós temos hoje, estava à mercê de feras, da escuridão, de nem encontrar aquela ovelha. Mas um bom pastor jamais deixava a ovelha para trás. Mesmo que a ovelha estivesse morta, ele precisaria trazer a carcaça daquela ovelha, a lã daquela ovelha, e apresentá-la na sua comunidade, na sua fazenda, para os outros pastores, para ele provar que ele era um bom pastor. E Jesus então finaliza dizendo: olha, esse é o amor de Deus pelos pecadores. Por isso que eu estou aqui com esses. Jesus então começa a contar uma outra parábola da dracma perdida. Esses títulos, é claro, foram colocados pelos tradutores da Bíblia. E Jesus diz: olha, não é também assim esse amor que o pastor tem pela ovelha? A gente pode olhar para uma mulher que perdeu uma dracma perdida dentro da própria casa. Ela varre, procura, busca até achá-la. E quando acha, assim como o pastor, ela vai e faz uma festa para as suas amigas. Também precisamos entender um pouquinho mais sobre essa dracma. A mulher, naquela época, no contexto bíblico quase todo, casava-se muito cedo. A mulher estava preparada para casar a partir da primeira menstruação. Aí ela estava então pronta para casar. As meninas casavam com 12, 13, 14 anos. Essa era a faixa etária normal. Quem cuidava dela antes de casar era o pai. Não tinha escola para meninas, né? O mundo naquela época era, a gente pode dizer, com o olhar de hoje, machista. Não estou falando apenas do povo judeu. Pelo contrário, olhando ainda as leis de Moisés comparadas aos outros povos, você vai ver que ainda havia muita regalia para as mulheres. Tanto no Antigo Testamento nós vemos mulheres destacando, né? Como o caso de Débora e outras. Naquele contexto ali, então, uma moça, enquanto solteiro, vai cuidar. Depois, era o marido quem tinha então que cuidar dessa moça. E havia o dote, como ainda há em muitos lugares lá no Oriente o dote. Ou seja, o jovem que deseja possuir aquela garota, casar com ela, tem que pagar um dote para o pai. Ou seja, um valor que o pai estipular. Ainda bem que não existe isso hoje, né, jovens? Quer dizer, ainda bem, mais ou menos, no caso do nosso amigo Sérgio, ele seria uma boa, né? Ia pagar um dote, ia receber 3, né? Tem 3 filhas. O jovem, ele precisava então pagar esse dote. O dote, ele tinha a sua importância. O dote, ele revelava 3 coisas. Primeiro, alguns da nossa cultura hoje pensam, puxa, mas os pais literalmente vendiam as mulheres naquela época. Não era comércio. A ideia e a mentalidade oriental é a seguinte: você está tirando um bem muito importante meu, você tem que me retribuir com alguma coisa. Portanto, quanto maior o dote estipulado, maior mostrava ser, né, o amor daquele jovem pela moça. Então era uma retribuição ao pai, era uma prova de amor para com a moça, né, porque, poxa, o cara ali lutou. A gente tem a história do próprio Jacó, né, 14 anos trabalhando lá para conquistar Raquel, né, primeiro casou com Lia, depois com Raquel, provou o seu amor, né, e também perante a sociedade da época era muito importante o pagamento do dote, porque o jovem provaria que ele tinha capacidade e habilidade para sustentar aquela garota.
Ele não podia pegar o dinheiro emprestado do pai, ele não podia pegar o dinheiro que ele tinha. Por isso o casamento, eu falei ontem, demorava, né? Porque ele tinha que, a partir do momento que ele estava apaixonado por aquela moça, pedia a mão dela, ele tinha que trabalhar para conseguir o dote que o pai estipulou, provar para a comunidade que ele tem capacidade para sustentar aquela moça. Mas tinha um grande problema. E quando essa mulher ficava viúva? E quando esse homem que pagou o dote para o seu pai morria? Para a situação da mulher era muito complicado. O homem, se a mulher morria, ele casava com outro, trabalhava e levava a vida normal. A mulher, não. Ou ela voltaria para a casa dos pais até que um parente da família aceitasse casar com ela, né, que era a melhor opção, sem dúvida, ou ela viraria prostituta para se sustentar, se o pai a recusasse, se ninguém quisesse casar com ela, ou ela se tornaria uma mendiga. A mulher não tinha outra opção se ficasse viúva. Não tinha esse negócio de, não, eu sou independente, eu vou estudar, vou trabalhar. Não existia isso na cultura da época como se tem hoje. Por isso que a gente começa a entender por que Deus tanto pegava no pé quando as pessoas desprezavam as viúvas, não davam o devido cuidado às viúvas. Então a mulher tinha essas opções, mas as dracmas, né, ou outras moedas, nesse caso eram as dracmas, uma moeda grega, ela poderia ajudar essa mulher. Quando o pai da moça, depois, quando ela casava, recebia o dote, ele separava uma parte daquele dote e dava para a filha. Falava, isso é teu. No caso de emergência, você vai usar isso aqui. Se você estiver muito distante, utiliza isso para voltar para casa. E as dracmas, nesse caso, essa mulher tinha 10. Ela ficava ou no vestido ou no lenço na cabeça. E ela mostrando aquilo, ela estava evidenciando o seu valor, né? Eu consegui casar, fui muito bem valorizada pelo meu esposo, está aqui a prova das dracmas, e estava também ali uma segurança que ela tinha para a sua própria vida. Caso o marido fosse para uma guerra, caso o marido viesse a falecer, ela ainda tinha algum recurso para, durante alguns dias ou meses, arrumar uma solução para a sua vida. Por isso que quando essa mulher perde uma moedinha só da dracma perdida, ela vai por toda a casa, procura muito bem, e quando acha, aquilo ali era a vida dela, ela fica feliz e comemora com as suas amigas. Nós temos então essas duas histórias, Jesus contando diante dos fariseus. A primeira parábola da ovelha perdida. Se perdeu longe, se perdeu distante. A dracma foi perdida dentro da própria casa. E Jesus então puxa uma terceira história para igualar os dois, aqueles que estão perdidos fora e aqueles que estão perdidos dentro. E ele vem com a história do filho pródigo. É claro que essa história, ela já começa com um título errado. Mais uma vez eu repito, o título foi colocado pelos tradutores. Não devia ser o filho pródigo, porque o filho aqui não é o destaque. O destaque é esse pai. Jesus diz, olha, o pai, ele tinha 2 filhos. De repente o mais moço vem e pede a herança, pega a herança, vai, desperdiça, perde tudo, dá um grande problema lá para onde ele vai, não tem recurso, ele começa a trabalhar com porcos, lá na miséria, no fundo do poço, ele lembra da casa do pai e retorna. E daí quando chega, o pai dá aquela festa e o filho mais velho fica ali bicudo, não gostando da situação. Essa parábola, ela tem também grandes verdades para nós entendermos. Primeiro, é a maneira que ela começa. Um filho pedindo a herança para o pai. Irmãos, a gente aqui no Ocidente e da nossa cultura hoje, nós não entendemos muito bem isso. Mas no Oriente ainda hoje, e principalmente naquela época, você pedir a herança do seu pai era você afirmar que você preferia ver o seu pai morto.
Era um dos maiores desrespeitos. Tanto que isso aqui é inconcebível. É inconcebível. Não acontecia, não era um negócio raro de acontecer nos tempos bíblicos. Um pai ouvir isso do filho, para que você entenda, talvez é a mesma coisa que um filho que você tanto cuidou, tanto amou, olhar para você e dizer: pai, eu te odeio, prefiro que você ame. Você que é pai, você pode imaginar a dor disso. A gente assiste isso no filme, né? Eu lembro Procurando Nemo, né? O filho diz: te odeio, pai. E a gente, né, naquela hora dói o coração, no final lá ele pede perdão. Mas é uma coisa que não tem como aceitar. Isso aqui que esse filho faz com esse pai é muito forte. É muito forte. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, a gente vê que esse garoto aqui, ele estava escolhendo maldição. Em Deuteronômio 27:16, a lei diz: maldito quem desonra o pai ou a sua mãe. Deuteronômio 21, 18 em diante, diz o seguinte: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece seu pai ou sua mãe, não escuta quando disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado, rebelde, não nos obedece, é devasso, vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Isso aqui era a lei. Era a lei. Era o que as pessoas seguiam no tempo de Jesus. Jesus veio com uma história dessa, de um filho que queria a morte do pai. Esse garoto aqui, ele era digno de morte. Falando nisso, é importante a gente fazer uma ponte aqui. Nos dias de hoje, alguns jovens, adolescentes, crianças, acham que desobediência ao pai não é pecado. Desobediência ao pai é pecado. É pecado. E ofende não só o pai e a mãe, ofende a Deus. Ofende a Deus. Existe uma única desculpa plausível para desobedecer pai e mãe. É se teu pai e tua mãe te orientam a fazer algo que afronte a Deus. Porque no nosso ranking, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Desobediência a pai e mãe é pecado. E esse garoto aqui escolheu pecar. Ele estava dizendo para o seu pai: eu prefiro que você morra. E ele pega a sua herança, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, vai para uma terra distante lá. Ele desperdiça todos os seus bens de maneira irresponsável. E daí vem a palavra pródigo, esbanjador. Ele desperdiçou tudo sem nem ao menos valorizar o que tinha ganhado. Era uma coisa lógica, né? Com dinheiro, muitos amigos, muitas festas, muitas mulheres, muita bebedeira. Depois, quando começou a vir a crise, viu que não tinha dinheiro, cadê os amigos? Bate na porta de um, não está, na porta de outro, não está, viajou, saiu, foi embora, para tentar sobreviver. Ele arruma um emprego de cuidador de porcos, o que era uma maldição também, segundo a lei de Moisés. Esse jovem sabia. Cuidar de porco para um judeu, meu amigo, não tinha lógica, era algo muito difícil, muito complicado. Mas ele se submeteu àquilo, para sobreviver. E a Bíblia nos diz que ele olhava para as bolotas de alfarroba que os porcos comiam, e ele desejava comer, mas nem aquilo podia. Alfarrobas era uma fruta, tipo uma fruta que dava em árvores, parecido com um feijão de vagem. E eles amassavam aquilo para os porcos comer, e às vezes, no momento de maior crise, também as próprias pessoas comiam. Ele olhava para aquilo e desejava comer, mas não podia. E lá, no fundo do poço, ele se lembra da casa do pai. Quantos empregados na casa do meu pai têm uma vida bem melhor que eu? Eles têm que comer e eu estou aqui. Ele decide então fazer algo. Levanta e retorna para a casa do pai. E agora a gente começa aqui. Eu quero chamar a tua atenção para esse
retorno, para esse retorno. Quando esse jovem chega na casa do pai. O pai, segundo a história, era alguém de muitos bens, porque tinha empregados, né, tinha servos, isso não era coisa para qualquer um. Provavelmente estava numa fazenda, né, todos praticamente, pessoas que tinham dinheiro naquela época, tinham a sua própria fazenda, uma sociedade agrícola, viviam das plantações. A casa principal do Senhor ficava aqui, a fazenda ficava atrás de si, e aqui onde está os bancos, era a casa dos servos, dos funcionários, e tinha então a estrada central. Quando esse filho aparece lá atrás, lá no começo da estrada, qual é a atitude do pai? O que a Bíblia diz? O que o pai fez? Ele se levantou e ele correu em direção àquele filho. Esse pai corre em direção ao filho por duas principais causas, além do amor e saudade que ele sentia. Primeira, proteção àquele filho. O pai sabia que ele tinha que ser o primeiro a chegar lá, porque os empregados, as pessoas, os vizinhos sabiam que aquele era um maldito e ele era merecedor de apedrejamento. Se o pai não corre e chega naquele filho antes dos outros, aquele filho corria o risco de perder a sua vida. E aquele pai então olha e corre em direção àquele filho. E a segunda coisa por que ele correu? Correr é algo para escravo e algo para moleque, para jovem. Um ancião, um homem adulto, não corria naquela época, era desrespeitoso. Aquele pai, ao correr, além de estar garantindo a preservação de vida do seu filho, ele está atraindo a atenção para si, atraindo a humilhação para si. Dá de lembrar o que Jesus fez por nós, dá de lembrar o que ele fez para nos salvar, atraindo para si toda a maldição da cruz, para que nós tivéssemos vida. Aquele pai então, ele chega no filho, antes de todos, tirando o foco das pessoas para o filho, mas para si, se envergonhou no lugar do filho, e ele chega, e a Bíblia diz que ele faz duas coisas para o filho: ele abraça e ele beija. A Bíblia não diz que ele primeiro beija e depois abraça, mas diz que ele abraça e depois beija. Ou seja, na situação que o filho estava, ele era inferior, ele deveria chegar no pai e beijar. Quando era uma autoridade, se beijava na mão. Se era uma autoridade maior ainda, se beijava os pés, como sinal de você é maior e de respeito. Aquele pai, ele chega, ele nem deixa o filho se jogar os pés para beijar. Aquele pai abraça o filho. Com essa atitude, ele está se colocando na mesma posição do filho, e só depois beija o rosto, dizendo: filho, você é bem-vindo e você está no mesmo nível. Quando os empregados veem a cena, eu imagino que eles ficam admirados com aquilo tudo. Como é que pode? Esse cara desrespeitou esse pai, esse cara cuspiu o pai, esse cara desejou a morte do pai, agora o pai o recebe com todo amor, com todo carinho. Mas o pai diz para os empregados: olha, vão rápido, vocês busquem a melhor roupa, busquem o anel, busquem uma sandália e vão matar o cordeiro cevado, porque nós vamos fazer uma grande festa. Com a túnica trazida, eles estavam honrando o seu filho. Com o anel trazido, ele estava dando autoridade de filho para aquele filho rebelde. Com as sandálias, ele estava diferenciando os filhos do escravo, porque o filho veio com esse discurso: e faça o escravo seu. O escravo não usava sandália, e ele mandou pegar o melhor que ele tinha para honrar e fazer uma festa em favor daquele filho. Essa é a cena que nós então temos quando o filho mais novo chega em casa.
E por isso que muitos teólogos dizem, aqui é o resumo do Evangelho, porque é o que Jesus fez por nós. Rebeldes, viramos as costas para Deus e merecedores de tudo. Ele se fez igual, veio em forma de homem, assumiu os nossos pecados na cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. O pai, então, leva esse filho para dentro e começa a festa. O filho mais velho estava lá no campo, ouve o barulho da música, vê que está tendo dança, chega lá, o que está acontecendo? O irmão voltou. A Bíblia diz que quando ele ouve que o irmão tinha voltado, que o pai tinha dado uma festa para ele, matado um cordeiro sentado, ele fica irado. Ele fica irado e ele diz, eu não vou entrar. E o pai sai para fora e começa então a conversar com ele. Mediante essas três histórias, Jesus falando para os fariseus junto com os pecadores, nós precisamos aprender coisas muito importantes. Primeiro, há uma igualdade. Jesus estava querendo dizer para os fariseus, há uma igualdade. Quem se perde fora de casa, quem se perde dentro de casa, os dois estão perdidos. Jesus estava dizendo para os fariseus, tudo bem, esse aqui caíram no mundão, pecaram, mas quem não entra na casa do Pai, quem não tem a visão do Pai, ou seja, Jesus está falando dizer, vocês fariseus, vocês estão praticamente no mesmo nível. A diferença daqueles tempos e a diferença para os dias de hoje é praticamente a mesma. Quem está fora, quem se desvia, quem peca, é amassado pelo diabo. O diabo humilha, o diabo escraviza, e ele se toca que é um pecador e precisa voltar para a casa do Pai. O grande problema, às vezes, somos nós. Estamos na casa do Pai, mas raramente percebemos que estamos perdidos. Os fariseus, eles estavam perdidos sem saber. Conheciam as leis, seguiam as regras, mas não conheciam o amor desse Pai, não desfrutavam o amor desse Pai. Murmuravam, criticavam, perseguiam, guardavam rancor e amargura dos outros. Mas Jesus coloca eles na mesma situação. Estar perdido, segundo essa parábola aqui, não significa o local geográfico que você está. Significa o tipo de relação que você está tendo com Deus. O tipo de relação que eu estou tendo com Deus. Quando eu entendi essa verdade aqui, eu compreendi que muitas vezes, algumas vezes na minha adolescência, eu estive perdido na casa do Pai. Nunca me desviei para fora. Eu nunca fui numa balada. Sou um pastor assim na igreja. Nunca fui numa balada. Nunca sentei no boteco para beber cerveja. Nunca fui num prostíbulo. Nunca fui num monte de coisa. Mas hoje eu entendo que muitas vezes, na minha adolescência, a frieza espiritual, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, conversar com Deus, sem vontade de estar em comunhão com os irmãos, a gente começa a tornar que nem um fariseu, critica de tudo na igreja, murmura de tudo, nenhum irmão presta, nenhum pastor presta. Eu hoje consigo enxergar que na minha adolescência muitas vezes eu estava perdido na casa do Pai. E Jesus, com essas parábolas, ele está falando, aquele que vai para o mundão e aquele que fica aqui, se não está tendo um relacionamento sério com o Pai, está perdido. A diferença? Quem vai para o mundão apanha. Eu me privei de muitas coisas, graças a Deus, que eu não precisei lidar. Muitas amarguras, muitas frustrações. Mas, se ficar dentro da igreja, apenas por ficar, apenas por estar, apenas para bater cartão e dizer, estou exercendo a minha religiosidade, não serve. O desejo de Deus é que nós venhamos entrar e celebrar com Ele. O amor desse Pai, ele é imenso.
tanto para um quanto para o outro. E aquele filho mais velho que não quis entrar na festa, ele estava com aquela atitude, também desrespeitando o seu pai. Porque você não entrar na festa do seu pai, do seu Senhor, você está desrespeitando ele, assim como o outro fez. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para cada um de vocês e dizendo para mim mesmo, a darmos ouvido para esse pai. Às vezes nós estamos frequentando a igreja, a nossa relação com Deus está no deserto. E a gente às vezes vê um novo convertido que a gente sabe que é um pecador, e ele vem, ele está feliz, ele é batizado com o Espírito Santo, é renovado, ele é cheio de alegria, e muitas vezes você olha e você precisa começar a dar ouvido para esse pai, assim como este filho precisou fazer. O pai chegou para ele e disse: filho, acorda, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu. E eu acho que isso, imagina, provavelmente levou aquele filho a pensar e refletir. Se coloque em pé nesse momento. Você já percebeu que a parábola conhecida como parábola do filho pródigo, ela não tem fim? Eu imagino que aquele filho talvez deu palavra para esse pai, mas eu só imagino porque a Bíblia diz que ficou naquilo. Jesus então para a história diante dos fariseus, e o pai insistia com ele dizendo: olha, meu filho estava morto, ele viveu, ele estava perdido, foi achado e acabou. A gente não sabe a reação desse filho mais velho. Jesus, ele usou aí uma estratégia para deixar uma pulga atrás da orelha para os fariseus, dizendo: vocês entenderam o recado agora? Qual é a atitude de vocês? Qual é a atitude de vocês? Irmãos, eu hoje pergunto a mesma coisa para você. Você está afim de entrar nessa festa? Você está afim de melhorar seu relacionamento com Deus? Eu tenho dois convites a fazer. O primeiro: se tem alguém aqui que está longe da casa do Pai, você saiu, você se desviou, você foi para o mundo, e você deseja se reconciliar e voltar para a casa desse Pai amoroso, esse Pai que te ama, esse Pai que deu a vida por ti. Se você quer, venha à frente. Tem alguém? Venha seguir. Temos a cruz. O Pai te recebe de braços abertos. Segundo convite, para muitos de nós, que nos encontramos perdidos na casa do Pai. Talvez você perdeu a alegria de sentir a presença de Deus. Você perdeu a alegria da salvação. Você perdeu a alegria de jubilar-se com o Pai, de desfrutar da presença desse Pai. Talvez como esse filho mais velho, por coisas que acontecem dentro, um rancor, uma ira, desapontamento com alguém. Aquele filho mais velho, ele estava desapontado com a situação que aconteceu do pai, do irmão, e ele estava, através da atitude dele, desprezando o pai. Eu quero convidar então você para vir à frente. Você que é membro da nossa igreja, mas você sabe que você não está tendo a relação que deveria com esse pai. Você vem à frente. Venha sem medo.
está dentro da festa, concordando com a visão do Pai, do que ser um rebelde, ingrato, perdendo a alegria da presença do Pai, perdendo a habilidade de entender o amor do Pai. Amém. Que bom que vocês viram. São esses, amém? Você que está aí no banco, dê a mão para quem está do seu lado. Nós vamos orar. Deus, aqui estão, Senhor, essas vidas que reconhecem, Senhor, que precisam da Tua graça, que reconhecem, Senhor, que precisam do Teu amor, da Tua misericórdia. Nesse momento se entregam aos braços do Pai, ansiosos, Senhor, para desfrutar desse amor, ansiosos, Senhor, para voltar a sentir a alegria da salvação, a alegria de ser amado pelo Pai, a alegria de desfrutar a presença maravilhosa e deslumbrante desse Pai. Recebe, Senhor, de braços abertos, e que nunca mais, Senhor, nunca mais elas venham, Senhor, deixar o Teu colo, deixar os Teus braços, e que todos nós aqui, Senhor, através dessas histórias que Tu nos contaste, não venhamos, Senhor, ser como os fariseus, cumprindo regras, seguindo costumes, mas esquecendo de desfrutar diariamente da Tua presença. Portanto, Senhor, restaura cada um de nós. Restaura, Senhor, a aliança que temos contigo, porque queremos ser a Tua visão, está nos Teus braços. Assim oramos e te agradecemos.